Na verdade, esse vírus, ele tem, na maioria das pessoas, a primeira manifestação logo na infância, né? Mais ou menos entre 5 meses a 5 anos, esse vírus ele pode aparecer, que é conhecido como a gengivite estomatite herpética primária, é a primeira manifestação, né? Ela não tem nada a ver, a doença em si, com a outra doença que é o herpes labial, mas é o mesmo vírus, né? Então, ela é uma manifestação que ocorre de 7 a 10 dias na criança, que a boca toda fica cheia de bolhas, depois aparecem as úlceras, são dolorosas, a criança geralmente tem febre. A pessoa pode ter o vírus e apenas se manifestar na fase adulta? É mais comum em adultos jovens, né? E, geralmente, a manifestação do vírus é um vírus oportunista, quando a imunidade da pessoa ela baixa, por vários outros motivos. Por exemplo, a própria menstruação, o período menstrual da mulher pode desencadear o aparecimento da doença herpes labial, né? A gravidez, tratamento radioterápico para câncer, a própria manifestação. Então, são todas situações em que a imunidade da pessoa baixa e aí o vírus se aproveita para se manifestar. Ele fica, vamos dizer assim, adormecido no sistema nervoso central. Sobre essa questão da transmissão. A transmissão do herpes labial, ela acontece quando as bolhas elas estouram. Então, fica um líquido e esse líquido é rico em vírus. É esse momento que ocorre uma transmissão. Então, nesse período do rompimento dessas vesículas até a parte de crosta da lesão é que vai acontecer a contaminação. Quando ela está seca, ou seja, a crosta formada, daí já não se contamina mais. Uso do talher, uso de copo. Evitar nesse período, né? Mas eu também acredito no seguinte fato, que a outra pessoa só vai se contaminar se a imunidade dela estiver baixa. E a possibilidade dela já ter esse vírus, na verdade, né? Então, essa contaminação ela é um pouco, vamos dizer assim, contraditória, porque a pessoa que você convive pode já ter o vírus, mas ela só vai se manifestar se a outra pessoa baixar o imunidade. O vírus no ambiente, ele não sobrevive muito tempo. Ele sobrevive dentro de uma célula. Essa é uma característica do vírus, né? Então, depois que esse copo foi usado, foi lavado adequadamente, essa contaminação ela é muito improvável. Não pode ser tão radical, senão vai se criar um estado de pavor na população, achando que a qualquer lugar que eu vou contrair a herpes. Não é bem assim, né? Os contatos mais contaminantes são contatos diretos. Né? Beijo. Um beijo. Está com a bolha estourada, as vesículas estão estouradas. Você vai beijar, você pode, se aquela pessoa já não tiver o vírus, você pode passar para ela. Mas não quer dizer que ela vai se manifestar também. Quando os dentistas não usavam luva, há muitas décadas atrás, era muito comum contaminação nas mãos, nos dedos. Então a pessoa ia lá, manipulava na boca do paciente que tinha herpes e a mão ficava com a lesão, o herpes, que não era mais labial, passava para o dedo, entendeu? Então esse contato direto com o líquido que fica secretando ali na lesão, ela é que é o mais contaminante. Antes disso, existe um certo preconceito com relação à herpes. Isso aí é fato, porque a herpes, algumas pessoas associam a relação sexual, e nem sempre isso é uma verdade. Então, nós temos dois tipos de vírus, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele se manifesta na mucosa bucal. E o tipo 2, ele se manifesta na mucosa da genitália, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode acontecer que o tipo 2 contamine a boca por relação sexual, né? E pode acontecer também, a pessoa está com o tipo 1 na boca, vai ter uma relação sexual e acaba contaminando a região genitália. Isso pode acontecer. A vesícula estourada até a lesão seca, ou seja, aquela casca que não está produzindo mais o líquido, essa é uma parte assim, que tem que ter atenção, realmente. Tá? E a gente manifesta mais na região de pele e semimucosa, que é a região labial. Esse limite entre a pele e o lábio é a região que tem a maior incidência. Aparecem lesões intraorais dentro da boca, muito acontecem, mas não é muito comum. Então, a saliva em si, né? Por exemplo, vai falar aquelas pessoas que às vezes falam aí, né? Soltam um pouco de saliva falando. Cuspindo. Se essa saliva, que ele está numa fase contaminante, for para o olho, então existe uma chance, não quer dizer que vai acontecer, mas existe uma chance dessa contaminação acontecer. Então,
a contaminação, eu não acho que a pessoa deva se excluir, né? Se isolar, não existe uma necessidade e a vida não permite isso mais, né? Então, eu acho que apenas avisar, e é evidente, né? Então, beijos no rosto, tá nessa fase que está contaminante, né? Evitar esse contato mais próximo, né? Conversando, como eu estou aqui com você, se eu tivesse com a herpes aqui, eu não ia te contaminar de jeito nenhum, né? O contato direto, como eu falei, é que vai providenciar esse contato. E a questão da sintomatologia, né? Coceira, dor, que isso acontece, né? Existem medicações que auxiliam isso daí, né? Temos um antiviral que é o aciclovir, que ele funciona muito bem. Existe o tópico, que você passa por cima, né? Já dá uma protegida, já é uma camada mais de proteção, né? Existe o que você deglute, então você faz um bochecho com aquele produto, tem um líquido, né? Faz um deglute, depois engole. Faz um bochecho, depois engole. Então, esses são mais eficientes, porque ele vai atuar mais sistemicamente. E a pomadinha do aciclovir, ele é mais tópico, né? Então, se você passar, fizer essa medicação, sob orientação, é lógico, em determinadas épocas, você consegue diminuir o tempo dessa doença, dessa manifestação. Por exemplo, existe uma fase de 6 horas a 24 horas antes da manifestação das bolhas que a pessoa sabe que ela vai ter. Então, começa a coçar o local, né? Começa a esquentar o local. Então, quem tem herpes, ele sabe que ali, em breve, em muito pouco tempo, vai aparecer alguma bolha. Ele já sabe, dói um pouquinho, né? Tem umas pontadas. Então, se ele aplicar ou se ele ingerir o aciclovir nessa fase, a chance da lesão ela ter um tempo mais curto existe e um pouco menos dela, até mesmo da bolha, ela regredir. Entendeu? Então, essa é uma medida para quem tem herpes, né? Vamos dizer assim, se proteger dos incômodos que é ter a lesão no lábio. E aí, tanto social como o incômodo físico, né? Que a herpes, o herpes labial, ela é conhecida também como vesículas da febre, que as febres são muito altas, tem um mal-estar muito grande, calafrios, dores. Não é só a bolha, não é só aquela questão visual e aquela ardência. Não. O vírus da herpes, ele se liga ao nervo. Então, existe toda uma sintomatologia por causa disso. Entendeu? Então, dependendo do caso, as dores podem ser muito incômodas. Muito incômodas. A pessoa não conseguir nem... Tem que procurar passar logo o aciclovir, que ele dá uma aliviada. E aí, muita gente recorre assim, como são aquelas receitas caseiras. Eu vou botar gelo no local. Isso funciona? O gelo ele funciona, o frio, ele funciona com analgésico também. Então, ele pode ter um efeito sim, mas ele não vai resolver o problema. Mas também cuidado, não vai colocar gelo demais, porque senão vai queimar do gelo e não vai resolver o problema. Também vai queimar do gelo e não vai resolver o problema. Mas alivia sim, alivia, mas não é só isso que deve ser feito, né? Existe também a aplicação de laser de baixa intensidade, que você consegue também fazer com que a lesão não evolua, ela regrida ou ela chegue só até as vesículas, ou ela tenha esse período de contaminação reduzido, ou seja, das vesículas que estouraram até a crosta da ferida. Ela pode ser reduzida e você consegue diminuir o tempo de exposição. Doutor